Capítulo 203, Natureza demoníaca inata, você ficará viúva se eu morrer. No salão, muitos convidados se reuniam, tornando o local extremamente animado. Todos eles foram grandes figuras de todos os cantos do mundo e seres que nem se atreveria a imaginar encontrar. Além disso, muitos desses poderosos cultivadores, que se foram há tanto tempo, suspeitos de terem morrido, também chegaram para enviar pessoalmente presentes para a mãe de Gu Shangji. De fato, em seus corações, entre as famílias imortais, a família Gu imortal era a mais misteriosa e antiga, pois parecia ter permanecido firme desde tempos imemoriais. Depois de inúmeras catástrofes, eles de alguma forma deram aos outros uma sensação de indestrutibilidade, mesmo que o mundo desmoronasse. Mesmo que ninguém soubesse o quão aterrorizante era a verdadeira força da família Gu imortal, nenhuma facção ousou levar o assunto levianamente. Até Wang Zijin ficou secretamente chocado quando notou um ser com um status assustador no Palácio Mortal de repente indo em direção à parte mais profunda do salão da família Gu, como se pretendesse visitar um velho amigo. Olhando para esta visão, ela não pôde deixar de se sentir surpresa dentro de seu coração. Embora a família Wang imortal também fosse uma das famílias imortais, eles pareciam carecer de algo quando comparados à família Gu imortal. Falta-nos força. No final, ela balançou a cabeça e murmurou baixinho para si mesma, percebendo que era realmente míope. Embora eu possa viajar pelo mundo inteiro como um transmigrador, não posso deixar de perceber que minha visão de mundo é muito estreita. Eu subestimei muitas pessoas e forças. Este foi, sem dúvida, um grande golpe para Wang Zijin, que sempre estava confiante em prever tudo. Lady Zijin, eu disse a você que você subestimou os jovens prodígios deste mundo. No momento, muitos estão dizendo que, a menos que apareça um antigo imperador ou um jovem rei que já governou o mundo, ninguém na geração mais jovem é páreo para o jovem mestre Shangji. Os olhos de Xiu Yar estavam cheios de admiração por Gu Shangji, como se ela fosse uma apoiadora leal dele. Ao ouvi-la, Wang Zijin sorriu. Espero que alguém assim apareça para que eu possa ver até onde chegou a força do irmão Gu. Ao olhar para Gu Shangji, ela não pôde deixar de sentir uma sensação de rivalidade dentro de seu coração, que era um sentimento que ela não tinha antes. Ela sentiu a pressão dele que a impediu de ver através dele. Se não fosse pelo medo de revelar minha identidade, mal posso esperar para lutar com ele. No grande salão, os convidados conversavam alegremente sobre várias coisas antes de fazerem seus discursos de felicitações. O pai de Gu Shangji, Gu Lintian, também apareceu, exibindo seu cultivo que atingiu uma altura insondavelmente aterrorizante. Ele apareceu no assento de honra com o rosto embaçado e começou a conversar com os convidados. No final, eles simultaneamente arrastaram a conversa para o tópico de jovens prodígios e, sem dúvida, Gu Shangji era a estrela mais brilhante entre a geração mais jovem a um ponto em que mesmo os poderosos anciões não ousariam falar levianamente ao mencioná-lo por respeito e medo. O que aconteceu no continente celestial antigo chocou o mundo. Ninguém ousaria imaginar que um jovem pudesse fazer tal coisa, mas já se tornou realidade. Ele era o jovem mestre da família Gu imortal, o sucessor de Skyward Laws, o jovem mestre do templo celestial primordial, o sucessor do ser supremo da reencarnação antiga, o governante das raças celestiais antigas.
Com tantos status em mãos, não era de admirar que ele tivesse deixado tantos impressionados a ponto de ficarem sem palavras. Em termos de poder, ninguém da geração mais jovem poderia ser mencionado na mesma frase que ele. Mesmo Yu Kong estava muito atrás dele. Já que Gu Shangji era agora o rosto da família Gu imortal, muitos de seus membros e anciãos da família ficaram particularmente satisfeitos em ouvir esses elogios. Afinal, quem neste mundo não gosta de ouvir elogios sobre si ou sua família? Os métodos de Gu Shangji eram assustadores e brilhantes, satisfatórios para os membros da família Gu, especialmente porque foi ele quem trouxe Gu Xiene de volta e a reuniu com a família, o que resolveu muitos hackers internos. Portanto, aos olhos deles, o status de Gu Shangji como o jovem mestre da família era bem merecido. Com um mestre tão jovem, como nossa família não prosperará. Nossa visão naquela época estava absolutamente errada. Irmã Kong, no canto do corredor, Gu Xiene, que tinha um rosto delicado, usava um vestido sobrenatural com mangas largas. Seus maneirismos permaneceram frios e solitários, como um anjo perfeito. Ela puxou Yu Kong para ela enquanto chamava suavemente. Xiene. Todo o rosto de Yu Kong estava cheio de gentileza enquanto eles contavam o que aconteceu desde o dia em que foram separados após o continente celestial antigo. Então eles tinham muitas coisas para conversar agora que finalmente se viram novamente. Depois de retornar à família Gu imortal, seja seu status ou o que quer que seja, o tratamento de Gu Xiene atingiu instantaneamente o ponto em que ela agora era equivalente a ser a princesa da família Gu, então ela ainda estava um pouco impressionada com o que acabou de acontecer. No entanto, isso era claramente algo permitido pelos muitos anciãos e chefes de família, então ela foi se acostumando gradualmente. Mesmo assim, ela não esqueceu seu objetivo inicial, que era bisbilhotar a família para obter informações, principalmente perguntando aos anciãos do seu lado sobre o que aconteceu no passado. Afinal, ela jurou descobrir o misterioso segredo de Gu Shangji, que ninguém sabia e, no final, ela realmente conseguiu encontrar algumas pistas. A parteira e outras que entregaram Gu Shangji naquela época não estavam mais na família Gu, e ninguém sabia para onde foram, mas estava claro que todos foram mortos por aqueles do lado da família de Gu Shangji. Pensando nisso, Gu Xiene não pôde deixar de se sentir atordoada, pois ela não era estúpida por não ver a razão por trás de tais ações. Algo deve ter acontecido durante o nascimento de Gu Shangji. Caso contrário, não teria desencadeado uma reação tão grande. Forasteiros que sabiam disso naquela época foram silenciosamente mortos em segredo. Mesmo que tudo parecesse perfeito e insuspeito, havia uma brecha tão óbvia que qualquer pessoa com olhos funcionais dispostos a olhar mais fundo poderia ver que havia algo que o lado da família de Gu Shangji está tentando esconder. Da perspectiva de Gu Xiene, o que eles estavam tentando esconder era o maior segredo de Gu Shangji. Ela disse calmamente a Yu Kong tudo o que sabia, pois além dela, ninguém em toda a família Gu imortal se atreveria a falar sobre tal assunto, mesmo que soubessem. Depois de ouvir suas palavras, Yu Kong também caiu em um silêncio profundo. Você está dizendo que já havia um problema quando Shangji nasceu. Isso significa que ao longo dos anos, Shangji, ela perguntou enquanto franzia as sobrancelhas, sem saber mais o que dizer.
Em sua mente, ela estava especulando se o que Gu Xiene disse estava profundamente conectado à mudança de personalidade de Gu Shangji nesta vida em comparação com sua vida anterior. Isso também tem algo a ver com o motivo de ele ter ido para o Nether. De repente, ela sentiu uma faísca dentro da cabeça dele, como se algo tivesse acabado de passar por sua mente. Se ela pudesse segurá-lo, ela seria capaz de resolver todo esse mistério. Isto é de grande importância. Os pais de Gu Shangji também parecem estar escondendo algo e não estão preparados para me contar. Talvez tenha algo a ver com esse misterioso segredo sobre o qual Xiene está falando. Bem, por muitos dias, eu sempre senti que Gu Shangji desenterrar meu Daoist Bun naquela época era um plano pensado, e agora, eu ainda sinto o mesmo. Primeiro, ele tentou me fazer odiá-lo antes de pensar de uma maneira de devolver o Daoist Bun para mim. Ao mesmo tempo, ele deliberadamente fingiu ser indiferente comigo para que eu o odiasse ainda mais, mas, na verdade, ele pretendia me endurecer. No entanto, minha força ainda não é páreo para ele, deixando-o desapontado. Gu Xiene assentiu e falou sobre suas muitas especulações nos últimos dias, especialmente sua análise das ações e comportamentos de Gu Shangji. Ela não era estúpida desde que passou pela orientação cuidadosa de muitos anciões, mas por algum motivo, ela continuou se metendo em problemas na frente de Gu Shangji, o que a fazia parecer boba às vezes. Nesses momentos, seus olhos pareciam ter se iluminado, pois ela nunca havia questionado seu julgamento antes. Durante o tempo em que ela voltou para a família Gu imortal, ela percebeu que aqueles de seu lado da família não estavam mais sendo reprimidos dentro da família Gu. Em vez disso, em termos de distribuição de recursos de cultivo, eles pareciam ter ganho ainda mais do que antes. Mesmo que grande parte disso tivesse algo a ver com o lado da família de Gu Shangji compensando o que eles fizeram no passado, ainda mostrava sua culpa pelo que aconteceu naquela época. Além disso, a própria Gu Xiene não nutria nenhum ódio pela família Gu imortal em primeiro lugar. Agora, contanto que possamos descobrir o que aconteceu com Gu Shangji quando ele nasceu que fez com que tudo isso acontecesse depois, ela murmurou enquanto franzia as sobrancelhas. Mesmo que parecesse que o mistério estava prestes a ser desvendado, ainda parecia tão embaçado como sempre, deixando-a em um estado frenético. Ela mal podia esperar para abrir o coração de Gu Shangji e ver o que ele estava pensando por dentro, mas, infelizmente, todos na família Gu pareciam estar confusos, como se não soubessem nada sobre isso. Alguém só poderia elogiar o lado da família de Gu Shangji por manter um segredo tão grande naquela época tão bem escondido. Quando estávamos no pico da montanha, o mestre me contou sobre a natureza demoníaca inata de Gu Shangji. Poderia ser isso? Mas então, ele também disse que as ações de Gu Shangji podem parecer demoníacas, mas ao mesmo tempo, não são. Gu Xiene murmurou, pensando nas palavras que o grande ancião havia dito quando conheceu Gu Shangji no topo da montanha. Ela se lembrava de suas palavras com muita clareza e não as havia esquecido até agora. Natureza demoníaca inata. Ming Kong ficou um pouco assustado depois de ouvir suas palavras. De repente, ela pensou em Gu Shangji possuindo a técnica secreta de Nami. No entanto, ela não ouviu nada de especial sobre os sucessores das artes demoníacas anteriores, pois todos eles ganharam a herança por acaso antes de iniciar seu cultivo e causar estragos no mundo.
Não deve haver nenhuma conexão especial entre esses dois. Ela sentiu que tinha que examinar o assunto cuidadosamente depois. Natureza demoníaca inata. Muitas coisas são inerentemente demoníacas. É ainda mais com jovens prodígios possuindo almas demoníacas inatas e energia demoníaca inata. Que razão faria o lado da família de Gushangji ser tão cuidadoso? Ir tão longe para esconder um segredo de sua própria família e do mundo. Além disso, porque Gushangji desenterrou o Daoistbun de Gusiene quando ela ainda era tão jovem. Com tais dúvidas, Ilmingkong voltou ao seu lugar. Quanto a Gusiene, ela não estava interessada no evento de qualquer maneira, então ela olhou para Gushangji, que estava conversando com muitos jovens prodígios antes de sair do salão. Ela estava planejando ajustar seu cultivo para a preparação de que precisava depois para despertar sua linhagem da família Gu na piscina do Nirvana. Entrar na piscina do Nirvana dentro do salão ancestral da família Gu era uma oportunidade rara, mesmo na família Gu imortal. Em cada geração, não mais do que 5 pessoas teriam a chance de fazê-lo porque a energia necessária para abrir o Nirvana Pool era incomparavelmente grande e surpreendente. Mesmo os membros da Immortal Gu Family sentiriam dor ao fazê-lo. Afinal, os itens eram necessários para abrir o Nirvana Pool, mas, uma vez usados, desapareceriam para sempre e seria impossível encontrar substitutos. Para qualquer jovem membro da família, os benefícios e a fortuna de entrar na piscina eram considerados incríveis, e foi por isso que Gusiene ficou muito tentado, pois melhoraria seu cultivo, mesmo que ela entrasse na piscina junto com Gushangji. Então, uma névoa imortal pairou sobre o salão. No banquete, a fragrância do vinho imortal pôde ser sentida, pois sua cor suave mostrava que ele era fabricado há pelo menos milhões de anos. Depois de alguns copos, os convidados que não o refinaram usando seu cultivo começaram a ficar um pouco bêbados, incluindo muitos no reino sagrado. O que era especial sobre este vinho imortal era que pessoas de diferentes reinos recebiam gostos diferentes. No banquete, havia inúmeras frutas e iguarias preciosas, mostrando a verdadeira força da família Gu imortal. Um exemplo seria a fruta do Rei Divino, que era uma fruta do tamanho de uma palma. Estava claro como cristal e uma nuvem de energia celestial podia ser vista lá dentro. Fora isso, também continha alguns princípios mundiais. Isso poderia ajudar um cultivador no reino do Rei Iluminado a forjar seu espírito primordial. Portanto, era raro encontrar em todo o mundo. Depois de provar a fruta, muitos convidados sentiram a energia se dissolvendo dentro de seus corpos antes que uma onda de energia misteriosa invadisse suas mentes. Por causa disso, seus espíritos primordiais tornarão-se ainda mais puros. No meio do banquete, muitos jovens prodígios também tiveram a chance de começar a lutar uns com os outros para provar seu valor. Enquanto isso, muitas donzelas pródigas tinham seus olhos fixos em Gushangji aparentemente com carinho e admiração. Quando eles brigavam um com o outro na frente dele, seus movimentos não eram cruéis e poderosos. Em vez disso, eles eram cheios de beleza e parecidos com anjos, como se fosse uma dança agradável aos olhos. De repente, muitos jovens tiveram os olhos arregalados de inveja. Quando poderei dançar com tantas donzelas pródigas? Não adianta comparar. Eu realmente estou com ciúmes dele.
como poderia um homem tão perfeito como o jovem mestre Shangji existir neste mundo? Muitos jovens prodígios não podiam deixar de admitir que Gu Shangji era alguém que poderia atrair qualquer mulher. Num piscar de olhos, já era meio-dia. Infelizmente, depois de procurar, ainda não consigo encontrar alguém que seja um pouco capaz. E pensar que eu tinha grandes expectativas antes deste banquete. Agora que penso nisso, sou muito poderoso. Receio que, além de um jovem prodígio extraordinário como o Wang Zijin, não haja outro candidato perfeito entre a geração mais jovem. Gu Shangji usava roupas brancas impecáveis que destacavam um rosto arrojado e uma figura ereta. Havia um leve sorriso em seu rosto que atraiu o olhar invejoso de muitas donzelas pródigas, mas, infelizmente, ninguém além de Yuming Kong próximo a ele podia ouvir a clara decepção em suas palavras. Quando ele passou o olhar pelos muitos jovens prodígios próximos, ele parecia estar desapontado com Wang Zijin, Elang Qian e os outros. Ao ouvir suas palavras, Yuming Kong permaneceu calma enquanto as palavras anteriores de Gu Xiene ainda permaneciam dentro de sua cabeça. Com seu rosto impecável, olhos brilhantes e cabelos lisos, ela se sentou ao lado de Gu Shangji enquanto usava um lindo vestido simples. Ela olhou para ele e não disse muito depois. Se fosse no passado, ao ouvi-lo suspirar aquelas palavras tão franca e livremente, ela definitivamente sentiria um arrepio na espinha e ficaria profundamente cautelosa com ele. Afinal, ela o conhecia bem o suficiente para saber que isso significava que ele estava tramando alguma coisa. Foi exatamente como ele atribuiu a culpa do sucessor das artes demoníacas a Yeling da última vez. Agora que ele estava dizendo palavras semelhantes, ficou claro que ele tinha alguém em mente para armar. No entanto, Yuming Kong não sentiu nada no momento. Em vez disso, ela sentiu que era natural e sem surpresa, porque este era o Gu Shangji com o qual ela estava mais familiarizada. Ele falou essas palavras na frente dela sem nenhuma preocupação, como se estivesse resmungando para si mesmo, mas claramente, ele estava dizendo isso a ela de propósito. Ming Kong, você não vai me ajudar a resolver meu problema. Então, com um leve sorriso no rosto, de repente ele segurou a mão delicada dela debaixo da mesa, assustando-a. Esta foi a primeira vez que ele falou ativamente com ela desde a última vez que eles se separaram, especialmente de uma forma tão afetuosa. Como ela estava atordoada, sua cabeça de repente ficou um pouco tonta, pois ela não conseguia entender o que ele estava pensando. Era óbvio que as palavras dela o machucaram da última vez nas montanhas dos horizontes do continente celestial antigo, fazendo com que o relacionamento deles caísse a um ponto de congelamento, mas agora, parecia que ele não se importava mais com as palavras dela e o perdoou, então ela não podia não ajude, mas fique um pouco surpreso. Como posso ajudá-lo? Ela perguntou rapidamente, forçando-se a se acalmar. No entanto, seu coração ainda estava batendo em um ritmo acelerado. Não importa o que aconteça, ela nunca poderia permanecer calma na frente de Gu Shangji. Ela inicialmente pensou que havia uma barreira entre os dois, e seria ainda mais difícil para ela reconquistar a compreensão e a confiança dele. Afinal, seus pensamentos eram difíceis de ler e prever. Mesmo assim, ela sabia que uma coisa não havia mudado. Ela ainda tinha um lugar no coração de Gu Shangji, mas não era muito. No entanto,
ela estava disposta a esperar até o dia em que seu coração realmente se abrisse para ela. Ming Kong, o que você acha que devo fazer? Não consigo encontrar um candidato adequado para assumir a culpa. Esses jovens prodígios são muito fracos e nenhum personagem realmente poderoso apareceu ainda. Receio que o Palácio Mortal logo encontre o caminho até mim. Se eu morrer, você ficará viúva. Ele sussurrou próximo ao ouvido dela com um leve sorriso no rosto. Aos olhos de um estranho, parecia o ato íntimo de um jovem casal. Mesmo que parecesse que Gu Shangji estava realmente com problemas e estava pedindo ajuda a Ming Kong, ela ignorou suas palavras provocativas e se acalmou antes de perguntar: essa monstruosidade antiga, Wang Zijin, não é sua melhor escolha? Silavin, honestamente, não sei por que o autor usou o antigo para descrever Wang Zijin. Capítulo 204, Um amor por pertences, assumindo o corpo de um especialista. Ming Kong sabia das intenções de Gu Shangji, que era ver se ela conhecia alguma outra monstruosidade antiga que poderia ser sua próxima vítima para colocar a culpa, mas ela não esperava que ele perguntasse sem rodeios e perguntasse sua opinião. Com base na trajetória que ela conhecia, o sucessor do Palácio Mortal logo apareceria. Então, o sucessor vagaria pelo mundo em busca da reencarnação do mortal, enquanto pensava em uma forma de matar o verdadeiro sucessor das artes demoníacas. Em sua vida anterior, parecia que o sucessor do Palácio Mortal havia encontrado seu caminho para Gu Shangji, mas ela não sabia o que aconteceu depois. Mesmo que muitas coisas tenham mudado nesta vida, a única coisa que não mudou foi a identidade e as ações de Gu Shangji. Agora, todo o além está sendo interpretado por ele. Se tudo der errado, temo que o que ele disse se torne realidade. Assim que ele morrer, eu realmente ficarei viúva. A essa altura, sem dúvida ela escolheria se matar e segui-lo, mas realmente não queria que isso acontecesse. Parece que você não sabe sobre o passado de Wang Zijin. Ao ouvi-la, Gu Shangji revelou um sorriso intrigante e disse casualmente a ela: receio que, se eu fizer um movimento sobre ela, o risco será muito grande, mas se eu tiver sua ajuda, as coisas serão muito diferentes. O passado de Wang Zijin. Ming Kong ficou surpreso. Será que ele realmente acha que posso ajudá-lo? Ele notou alguma coisa. No entanto, ela não pensou muito sobre isso, pois estava prestando atenção aos outros comentários dele. Wang Zijin tem um histórico enorme. Ela não é apenas uma monstruosidade antiga da família Wang. A julgar por suas ações, é óbvio que ele agora a está usando como um peão. Vendo sua expressão, Gu Shangji Tog, como esperado, na vida anterior de Ming Kong, onde eu a matei, transmigradores não existem. Tantas mudanças aconteceram nesta vida. Parece que, o próprio Deus está deliberadamente pregando uma peça em mim. No entanto, ele não se importava muito com isso, já que Wang Zijin não representava uma grande ameaça para ele como transmigrador, mas, infelizmente, ela era a sucessora do Palácio Mortal. Somente essa identidade dela poderia trazer grandes benefícios para ele, sem falar em sua abundante fortuidade, que fazia valer a pena ir atrás dela. Assim, ele fingiu ponderar e declarou: Wang Zijin é na verdade o sucessor do Palácio Mortal. O sucessor do Palácio Mortal. Ming Kong ficou surpreso e incrédulo. Depois de voltar a si,
ela franziu as sobrancelhas com força e suas expressões mudaram um pouco quando um sentimento ruim surgiu dentro de seu coração. O sucessor do Palácio Mortal na vida anterior não era o Anguizijin. Era uma pessoa misteriosa, cujo gênero está envolto em névoa. Isso significa que o Anguizijin, que agora está se aproximando de Gu Shangji, pode muito bem ser um personagem que não apareceu em minha vida anterior. De novo. Algo enorme mudou mais uma vez. Isso apenas mostra que o que eu experimentei e lembrei em minha vida anterior provavelmente não acontecerá nesta. De repente, Ilming Kong foi preenchido com alguma expectativa e esperança. Ming Kong, parece que você não sabe sobre isso. Gu Shangji semicerrou os olhos enquanto olhava para a distância onde Wang Zijin estava conversando com os membros da família Wang com uma expressão cheia de interesse. Não havia dúvida de que Wang Zijin era o sucessor do Palácio Mortal, mas com base no que ele havia visto no comportamento de Ilming Kong, ficou claro que o sucessor do Palácio Mortal que ela conhecia era outra pessoa. O Palácio Mortal ainda pode ter outro sucessor. Logo, a possibilidade surgiu em sua mente. O outro sucessor era claramente alguém que deveria existir na vida anterior de Ilming Kong. Quanto ao Wang Zijin, parecia que ela foi adicionada à força à equação, já que Ilming Kong nem sabia que ela existia. Change, você tem que ter cuidado com o Palácio Mortal. A expressão de Ilming Kong ficou séria. Mais uma vez, sua identidade como regressora não afetou Wang Zijin. Ming Kong, você não precisa se preocupar. Eu sei o que estou fazendo, Gu Shangji sorriu fracamente, pois ele tinha um plano em mente há muito tempo. Com base no que ela disse, o outro sucessor do Palácio Mortal provavelmente virá até mim procurando por problemas. Caso contrário, ela não me lembraria de ter cuidado. Mesmo assim, não estou tão preocupado. Já tenho outro plano em mente. Agora, posso fazer um show antes de determinar o candidato mais adequado. Nesse ponto, ele não pôde deixar de segurar a mão de Ilming Kong com força enquanto uma runa negra rapidamente desaparecia. O que é? Ilming Kong ficou um pouco confusa ao notar a mudança na mão de Gu Shangji. Apenas em momentos de preocupação e escrúpulos é que não se podia evitar segurar a mão de outra pessoa com força. Aos olhos dela, Gu Shangji sempre foi o principal exemplo de meticulosidade quando se tratava de seus esquemas. Era como se tudo estivesse sob seu controle, então era raro ela vê-lo tão preocupado com alguma coisa. Suas ações apenas mostraram que ele não tinha total confiança no que iria acontecer. Parece que a chegada iminente do Palácio Mortal realmente colocou muita pressão sobre ele. Pensando nisso, ela sentiu que deveria avançar em sua viagem para o Reino da Estrela Celestial. Não posso permitir que o Mortal One apareça tão cedo. Para Gu Shangji, devo pensar em uma maneira de atrasar tudo isso. Vai ficar tudo bem. Vendo a reação dela, Gu Shangji balançou a cabeça levemente. Ela estava olhando para ele de perto, como se estivesse tentando ler sua mente. Por que você parece que não acredita em mim? Ele fingiu não saber o que ela estava pensando e perguntou com um leve sorriso. Seu comportamento anterior também foi proposital, pois ele queria fazê-la acreditar erroneamente que ele estava preocupado com a chegada do Mortal para que ela corresse para o local da reencarnação do Mortal Oni. A runa negra naturalmente determinaria seu paradeiro para que ele pudesse interceptá-la facilmente.
Mesmo que ele tivesse se aproveitado dela, ele não se sentia culpado por isso. Afinal, não era fácil obter informações de sua boca sem expor sua identidade de Regresse. No entanto, Gu Shangji estava disposto a fazê-lo e jogou junto com essa história de vingança dela. Caso contrário, seria muito chato. Aos seus olhos, se ele queria que uma senhora fortuita que também fosse um Regresse como ela se submetesse verdadeiramente a ele claramente precisava que ela lhe contasse seu segredo por conta própria. Se eu quiser ganhar mais Fortuite e Fatus, tenho que começar com ela. Claro, outro grande motivo era porque ele realmente gostava dela. No entanto, era mais parecido com o carinho pelos próprios pertences, o que era completamente diferente de estar apaixonado por alguém. Change, se não funcionar com Wang Zijin, você também pode considerar as outras monstruosidades antigas, como o outrora invencível jovem prodígio do Undead Lake Clan, o fogo selado da Oeste do Vermilion Bard Clan, ou o Golden Killing Clans. E o Ming Kong agora estava pensando seriamente e aconselhando Gu Shangji. Ela definitivamente não poderia dizer a ele imediatamente que as várias facções estavam prestes a construir a Immortal Academy, mas ela poderia informá-lo sobre algumas das antigas monstruosidades e jovens prodígios selados que se tornaram famosos quando a Immortal Academy foi construída. Afinal, se Gu Shangji realmente perguntasse a ela sobre onde ela conseguiu essa informação, ela poderia pensar em uma explicação para confundir isso. Vendo como ela estava séria, ele não pôde deixar de sorrir levemente. Isso agora significa que somos parceiros no crime. Ming Kong, estou começando a gostar de você cada vez mais. Ele sorriu. Ao ouvi-lo, ela sentiu seus olhos brilharem. Mesmo que ela adorasse ouvir tais palavras dele, ela também entendia que a coisa mais importante agora era esconder sua verdadeira identidade dele por enquanto. Nesse ínterim, ninguém ao redor dos dois ouviu o que eles estavam discutindo. Caso contrário, eles ficariam absolutamente horrorizados com suas almas marcadas para o resto da vida. E o Ming Kong estava preocupada que a identidade de Gu Shangji como o sucessor das artes demoníacas fosse exposta, então ela começou a fazer planos para ele para que pudessem colocar a culpa em outra pessoa. Ela não sentiu nenhum sentimento de culpa ao fazê-lo, já que não se importaria de enfrentar o mundo inteiro por ele. O outro sucessor do Palácio Mortal. Eu me pergunto o que o Wang Zijin pensa sobre isso. Que bagunça, Gu Shangji olhou para o Wang Zijin de longe enquanto algo brilhava em seus olhos. Depois de conectá-lo à identidade dela como transmigradora, ele presumiu que ela deveria estar desinteressada pelo Palácio Mortal. Sob essa presunção, ele conseguiu bolar um plano melhor e o Wang Zijin acabaria como seu peão. Agora que penso nisso, é hora de usar as marionetes deixadas pelo Ser Supremo da antiga reencarnação. De repente, ele se lembrou das marionetes que eram tão fortes quanto as do reino do Senhor Sagrado armazenadas em seu mundo interior. Por causa do material especial e do forjamento, desde que os bonecos não fossem completamente destruídos, eles poderiam ser recuperados na caverna portátil suprema. Mais importante ainda, a força dessas marionetes era seu puro poder de cultivo. Cada um deles tinha um núcleo de matriz exclusivo dentro deles, o que significava que Gu Shangji poderia forjar um falso sucessor das artes demoníacas através deles.
Tudo o que ele precisava fazer era criar um encontro acidental com o sucessor das artes demoníacas e usar sua energia Nami para esconder o núcleo original da matriz das marionetes. Ainda por cima. Afinal, por enquanto, aos olhos do público, ele foi a única pessoa que lutou contra o verdadeiro sucessor das artes demoníacas, e Mei foi a única que testemunhou isso. Já havia uma desculpa para convencer a todos, mas claramente, não era o suficiente, então agora, ele queria pelo menos que muitos testemunhassem sua luta. Quanto a como esse plano funcionaria, ele já tinha algo em mente. O outro sucessor do Palácio Mortal já não está a caminho para me encontrar. Que oportunidade maravilhosa! Quando chega a hora, quem pode realmente distinguir o que é real e falso? Pensando nisso, ele revelou um sorriso profundo. Na verdade, antes de tudo isso, ele pensou em criar um doppelganger para se passar por o sucessor das artes demoníacas, mas logo em seguida desmentiu a ideia. A menos que eu tenha me tornado um idiota, porque eu precisaria me disfarçar com outra identidade quando tenho alguém perfeitamente lá para assumir a culpa. Não seria mais normal para mim apenas fazer meu inimigo assumir a culpa por todas as coisas ruins que fiz. Apenas quando Gu Shangji estava pensando em seu próximo plano, de repente ele ouviu o som de notificação do sistema. Ele ficou surpreso por um momento enquanto sua expressão ficou estranha. Com base em sua experiência anterior, isso ocorre quando um novo fortuito aparece, e desta vez o sistema até deu uma dica de que era alguém que havia assumido o corpo de um especialista. Só que realmente veio em um momento inesperado. Não havia prompt do sistema antes. Algo estranho está para acontecer. Ele pensou sobre isso, mas não o incomodou por muito tempo. Seria um desperdício não ganhar nada, por menor que fosse. Então, ele percebeu que o sistema também deu uma dica na última vez que o Wang Zijin apareceu. Alguém de outro mundo, igual ao seu. Isso se referia à identidade dela como transmigradora. Então, desta vez, é assumir o corpo de um especialista. Se for o mesmo dos muitos clichês de mau gosto que conheço na minha vida anterior, refere-se a alguém completamente normal que de repente ganhou o corpo e a identidade de uma figura enorme. Em outras palavras, um poser. Será o mesmo tipo de pessoa que tenta parecer calma na superfície, mas na verdade está apavorada por dentro. Isso vai ser um pouco interessante. Gu Shangji tinha visto isso acontecer muitas vezes. Não importa o quão bem eles fingissem, rachaduras e fraquezas seriam expostas de alguma forma. Depois disso, ele varreu lentamente cada centímetro do corredor com seu olhar, olhando para todos, incluindo Yu Mingkong. De seu assento, seu olhar varreu muitos jovens prodígios que conversavam e bebiam antes de pousar na área composta por muitas grandes figuras de diferentes facções formidáveis. Baseado nesse tipo de clichê, é a norma ganhar poder de repente, assumindo o controle de figuras tão grandes com um cultivo incrível, como um imperador ou um ser supremo. Logo, Gu Shangji não pôde deixar de franzir as sobrancelhas porque a situação não era tão simples quanto ele esperava. Nenhuma grande figura no salão teve sua identidade roubada. O clichê para isso é realmente irracional. Como um mero ninguém poderia dominar um cultivador poderoso. Sem o prompt do sistema, ninguém seria capaz de imaginar essa possibilidade. Parece que ele não está aqui.
Ele foi com a velha maneira de ver seu Fortuite para diferenciar o recém-aparecido Fortuatazone dos outros. Desde que o sistema o notificou, isso significava que o recém-aparecido Fortuatazone não estava longe dele, desde que prestasse atenção ao Fortuite das pessoas presentes, ele deveria ser capaz de reconhecer quem era. Com base nos clichês anteriores, seja um Fortuatazone ou uma Fortuatazlede, eles mais ou menos têm algo a ver comigo ou se tornam meus inimigos. Eu me pergunto que conflito eu tenho com o atual Fortuatazone. De repente ele ficou um pouco intrigado. Se a identidade desse afortunado, que assumiu o corpo de um especialista, conseguisse satisfazê-lo, ele poderia aproveitar esta oportunidade para iniciar seu plano. É hora de arranjar alguém novo para assumir a culpa. Então, do lado de fora do corredor, alguém da família de repente correu para o lado dele e relatou: Jovem mestre Gu, a senhora talentosa do clã Raposa de 9 Caudas, Eimei, está aqui. Desde que ela chegou no meio do banquete, ela se sentiu envergonhada por pedir a alguém para anunciar sua chegada tão alto, então ela ordenou que notificassem Gu Shangji diretamente. Eimei. Antes que ele pudesse dizer algo, Ilming Kong, que estava sentada ao lado dele, ouviu a notícia e levantou a cabeça para olhar para fora do corredor. Quando ela semicerrou seus olhos de fênix, eles de repente se encheram de frieza. Ao mesmo tempo, uma aura assassina emergiu de seu corpo. Essa vagabunda! Eu a avisei uma vez, mas ela ainda se atreve a vir. Muitos dos jovens prodígios também olhavam curiosamente na mesma direção. Deixe-a entrar. Ao ouvir a notícia, Gu Shangji pareceu um pouco atordoado, como se estivesse surpreso. Depois de voltar a si, ele revelou outro sorriso brilhante e a acolheu. Pouco antes disso, ele estava se perguntando quem poderia ser a pessoa, então na verdade ele não ficou surpreso ao saber sobre a chegada dela. Agora, ele estava mais certo de que o recém-aparecido Fortuatazone tinha algo a ver com Eimei. Nesse caso, a pessoa também estava indiretamente ligada a ele. Sua expressão revelou seu leve interesse. Logo, sob a orientação da família Gu, uma mulher de vestido vermelho entrou no salão com um rosto encantador e sedutor. Ela era cheia de beleza, diferente das outras donzelas pródigas, como se pudesse seduzir o mundo inteiro. Seu rosto delicado carregava um leve sorriso e, atrás dela, havia 9 leibos de raposa brancos e fofos carregados por várias criadas em suas mãos. Um grupo de cultivadores poderosos e anciões do clã Raposa de 9 Caudas a seguiram por trás quando entraram no salão carregando presentes. Ao mesmo tempo, um menino de aparência limpa chamado Chufan também o seguiu por trás. Asterisco depois de uma rápida olhada em Eimei, muitas das grandes figuras que estavam conversando rapidamente desviaram o olhar sem se importar muito. Ela. A dama talentosa do clã Raposa de 9 Caudas. O jovem mestre Shangji a resgatou naquela época das mãos do sucessor das artes demoníacas. Parece que o jovem mestre do clã do Tigre Branco, que foi assassinado pelo sucessor das artes demoníacas, era o noivo dela, mas o casamento foi cancelado. Muitos jovens prodígios que a reconheceram não ficaram surpresos com sua chegada, já que Gu Shangji não era apenas seu irmão mais velho, mas também devia sua vida a ele. Portanto, era normal para ela participar do banquete da Immortal Gu Family. Logo,
muitos do clã Raposa de 9 Caudas enviaram seus presentes antes de se sentarem em seus assentos. Mesmo atrasados, eles não perderam o banquete. Saudações, irmão Sênior Shangji. Eimei caminhou até a frente de Gu Shangji e curvou-se ligeiramente para ele com um sorriso. Quanto a Yuming Kong, que estava sentada ao lado dele com uma expressão fria, Eimei a ignorou, como se não pudesse sentir sua aura assustadora. Na frente de todos, era assim que Eimei geralmente se dirigia a ele, mas o que a surpreendeu foi que os olhos de Gu Shangji pareciam um pouco peculiares, como se ele nunca estivesse olhando para ela no momento em que ela entrou no salão. Em vez disso, ele estava olhando para a jovem criada atrás dela.